Nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, tributar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Mandare, adora o nome do Senhor com o hino da harpa cristã, glória a Jesus Cristo. Na sequência, a irmã Clara também adora o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino da harpa cristã 192. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, meu Deus, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o hino da harpa de número 15. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fique de pé, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Busque aí o livro de Jó, capítulo de número 42. Aleluia. Jó, capítulo de número 42. Do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Maravilha, Jesus. Livro de Jó está antes do livro dos Salmos, capítulo de número 42, do versículo 1 ao versículo de número 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Jó 42, quem achou, diga amém. Amém. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Versículo 1 está escrito: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo vós, e nenhum dos seus pensamentos pode ser medido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Versículo de número 6, todos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga glória a Deus. Maravilha, oremos ao Senhor, agradeçamos a Ele por sua palavra. Bendito e eterno Deus,
Te damos graças, ó Senhor dos Exércitos, neste momento. Aqui na tua casa estamos reunidos mais uma vez, celebrando em tua presença um culto de louvor e adoração. Viemos nos apresentar diante do teu altar, Pai, e nós sacrificamos a ti o nosso louvor, que possamos compreender as tuas maravilhas e sempre, sempre, sempre buscar compreender os teus propósitos conosco. Cobre-nos com teu sangue cada dia mais. Livrai-nos de todo mal, não só a nós, mas toda a nossa casa e também a nossa família. Pai, assim oramos te agradecendo no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao nome do Senhor nessa noite, agora com as nossas contribuições, dízimos, ofertas, votos na presença do Senhor. Pegue na sua mão neste exato momento. Glória a Jesus. Quero convidar aqui o presbítero Ari para estar orando por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, entramos na tua presença para te agradecer e bendizer o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, apresento a ti cada ofertante, cada dizimista da tua casa, Senhor. Pai, repreende, papai, as obras do inimigo. Repreende, Senhor, o cortador, o migrador, o devorador. Pai, supre a necessidade de cada um. Meu Deus, no nome de Jesus, aquele que não tem, que no próximo culto possa ter, papai. Meu Deus, abençoa também os órfãos e as viúvas. Senhor, no nome de Jesus, sê com a tua igreja e com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe pode contribuir nessa noite. Tá? Coloquei no gasofilaço. Você que vai ofertar via transferência Pix. Que Deus continue abençoando e honrando cada um dos nossos irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos continuar também adorando o nome do Senhor. Quem trouxe a harpa cristã 564, aleluia. 564 da harpa cristã, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 564. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizem de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Glória a Deus. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesadas que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Glória a Deus. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar.
Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto seja o conflito fraco ou forte aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e galardão final. Conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Ficamos em pé, meus queridos e amados irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu amo esse louvor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Eu lembro do saudoso presbítero Hermes. Aleluia, que desde criança eu ouvi ele cantar, mas ele cantava acompanhado no seu pandeiro. Eu achava a coisa mais linda. E todas as vezes que chega em dezembro eu amo cantar e adorar o nome do Senhor com essa canção. Conte as bênçãos. Quando você começa a cantar, você fica surpreso quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida. Oramos ao Senhor, apresentamos a vida do nosso pastor. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero apresentar diante do Senhor a vida do pastor Elvis, que mais uma vez vai pregar a tua palavra. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, nessa noite com poder, sabedoria, autoridade. Vimos aqui, Senhor amado, crescer um pouco mais na graça e no conhecimento, no culto do pão, Senhor amado. Fica conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Recebamos o pastor da igreja, pastor Elvis Sabino. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus, a partir do versículo 1 também. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre 3 áreas da vida do homem que o diabo pode tocar, se Deus permitir. Eita, glória a Deus. Das 3, uma somos nós que zelamos para que o diabo não toque. Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 1, aquele que achou, diga amém. Amém. Está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 50 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Diga amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então, para a mensagem de hoje, é claro que quando a gente ministra, às vezes, depois a gente encontra mais outras coisas, é claro. Enquanto a gente prega também, às vezes na nossa mente vem surgindo outras coisas, outras áreas da nossa vida, que se Deus permitiu, Satanás pode tocar. Amém? Então, mas para essa noite, essa mensagem, eu separei 3 coisas, 3 áreas da nossa vida que o diabo
pode tocar. Eita. Primeira coisa é aquilo que o homem tem, o diabo pode tocar. Aquilo que o homem ama, o diabo também pode tocar. E o diabo também ele pode tocar naquilo que o homem é. Então é aquilo que tem, ama e é. Quem compreende, diga glória a Deus. Jó, ele é um personagem bíblico meio que enigmático, né? Existem muitas especulações sobre esse personagem. No longo dos anos, esse personagem da Bíblia, Jó, já foi até muito combatido e tem sido atualmente combatido. Existem muitos, entre aspas, teólogos que chegam a mencionar que a história e o personagem Jó não existiu verdadeiramente. Foi uma criação, uma invenção de Moisés ou de Salomão. É o que eles sugerem também, que foram as duas especulações de quem tem escrito esse livro. Ou foi Moisés, ou talvez tenha sido Salomão. E com essas palavras eles defendem de que esse livro não é real. A história e o personagem Jó e tudo o que ele passou. Por que que eles até afirmam isso? Porque eles dizem que ser humano nenhum iria conseguir passar o que esse homem passou. Nenhum homem na face da terra era capaz de enfrentar as condições que esse homem enfrentou sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, sem blasfemar. Ele diz, então, esse personagem ele é fictício. E essa história também é uma ficção. E uma das desculpas que esses homens, eles trazem, eles dão, é que esse livro foi inventado com esse personagem e de alguma forma Deus permitiu que fosse anexado no compêndio da formação do Antigo Testamento, para que os futuros servos do Senhor pudessem ler uma história e ter mais paciência, ser mais calmo, mais cauteloso, crer mais em Deus. Mas Deus não precisa de inventar história. Deus não precisa de criar personagem fictício para que os seus servos possam crer mais nele, ter mais paciência, buscar mais a face do Senhor. Simplesmente Deus faz tudo o que Ele quer e Ele é Deus soberano e eterno, e quem crê no que Ele faz, como Ele conduz, é quem alcança o mérito das bênçãos do Senhor. Jó, ele não era um judeu, Jó era árabe. Jó, ele é um homem respeitado pelos judeus, também muito respeitado pelos árabes e por nós, também a Igreja de Cristo. Ou seja, Jó é um personagem que ele influencia tanto o segmento dos árabes, o islamismo, como também o judaísmo e nós, os cristãos. Jó também faz parte da história do cristianismo, porque é sobre esse personagem, tem relatos no Novo Testamento. O escritor chega a dizer, olha, assim como Jó foi provado, foi testado e teve paciência, ele diz, nós também, os cristãos, devemos nos comportar como Jó em meio às lutas, provações e dificuldades. Vamos louvar o nome do Senhor e ter paciência. Porque assim como Deus mudou a história, o cativeiro de Jó, Deus também muda o cativeiro de quem teme a Ele, tem fé e paciência, espera no Deus poderoso o tempo certo de Deus fazer. Porque às vezes a gente quer mandar em Deus, Às vezes a gente quer dar ordem para o Senhor, o eterno soberano. A gente quer sair da luta, ou a gente não aceita certas lutas, certas provações. E por trás das tentações, por trás das calamidades que acontecem no longo da história da humanidade, tem um personagem rubro, um personagem opaco, um personagem que perdeu o seu brilho, que perdeu a luz que tinha nele. Personagem esse que tem alguns nomes, alguns apelidos: Satanás, o diabo, inimigo
do bem, príncipe das trevas, a antiga serpente, o dragão. Aí a gente pega e cria mais uns apelidos, né, para quebrar ele mais ainda. Focinho de porco, canela seca, calça curta, rabo fino, pitfule. Tem um pastor que chama o diabo de pitfule, pastor Carvalho. O encardido, o ceboso, né? E tantas outras coisas. Esse personagem está por detrás das coisas ruins que acontecem no longo da história da humanidade, que no contexto bíblico já tem os seus 6.000 anos aproximadamente. Ele caiu, ele perdeu o que ele tinha, e ele promove uma guerra terrível constantemente contra a humanidade. Ele persegue a noiva de Cristo Jesus. Isso até depois do arrebatamento. O texto bíblico do livro do Apocalipse nos mostra que esse Satanás, até depois do arrebatamento, ele se levanta contra a igreja, ele tenta contra a noiva de Cristo, a noiva, a igreja santa, limpa, pura, eleita, aqui é arrebatada, aqui está junto com o noivo, na presença do Pai, no trono junto com o Pai. Mas também está escrito a sua sentença. Ele já foi derrubado, ainda que pareça que ele está de pé lutando para lá e para cá, fazendo as suas obras maléficas, ele já é um ser destruído, porque o céu já decretou a sua falência, a sua derrota, o seu fim, que é no lago de fogo, com os seus demônios e com todo homem que buscou fazer a vontade dele. Mas a igreja santa, limpa, pura, eleita, que caminha de cabeça erguida, de vestes brancas, de passos firmes, indo em direção à escada do arrebatamento, essa estará na glória com o Senhor. Quem confia, que é assim, levante a mão, abre a boca e glorifica ao Senhor. Então o texto bíblico diz que esse homem era um personagem, o mais ilustre do Oriente, o maior, o mais capaz, o que tinha um montante financeiro maior, o que tinha o maior rebanho de cabras, ovelhas, jumentos, dromedários, servos, propriedade, demarcação de terras. Era um homem que fazia muita obra de piedade, de caridade. Sempre que eu falo de Jó, eu não consigo deixar de mencionar alguns escritores muito antigos. Eles falam que Jó, ele acolhia todas as caravanas que passavam naquele território, nas proximidades, e até caravanas que iam passar por longe. Muitos desviavam a rota só para passar pelas terras de Jó, porque lá ele tinha refrigério, tinha água boa, tinha pastagem aos seus animais, tinha acolhimento daquele personagem, da família dele. Deus havia abençoado Jó de uma maneira estrondosa. Tinha filhas, filhos. No contexto é o que? A história de Jó vai continuar. Ele não ficou sem herança, sem prole. Sua esposa gerou filhos para ele. Era um personagem emblemático em Ur. Era um personagem bem-quisto, querido, de boa reputação, bom testemunho, um servo de Deus. Levante a mão e diga amém. A verdade é essa. Jó, ele foi humanamente aqui na terra falando, um servo de Deus. Pronto, e define tudo. Honesto, amoroso, generoso, contribuinte, dedicado à obra do Senhor, porque quando ele praticava a obra de piedade e exercia o sacerdócio familiar, ele estava cumprindo com o chamado, ele estava fazendo a obra de Deus. No entanto, que as pessoas tinham prazer de ir até as propriedades de Jó. O número de criados eram muitos e
todos muito bem tratados. É isso que no livro de Jó está escrito. Todos os criados eram muito bem tratados. Jó era um crente, irmão, um crente mesmo. Glória a Deus. E foi exatamente por isso, pastor Mário, que Satanás se levantou contra ele. Porque o propósito do diabo sempre é tocar naquilo que nós temos. E o propósito dele é sempre buscar tocar naquilo que nós amamos. E se nós deixarmos, se nós fizermos por onde, ele também consegue tocar naquilo que somos. Quem é você? Uma serva de Deus, um servo de Deus. Quem somos nós? Cristãos, igreja, a eleita, a noiva, a salva, a pura, a emissária do reino de Deus. A igreja é a embaixatriz do trono do Rei de toda a glória nessa terra. O que é a igreja? Ela é o sal, ela é a luz. E se as partículas que compõem o corpo de Cristo, a igreja, quem são as partículas? Nós. Aqui somos um pouquinho, na outra congregação ali é outro pouquinho, lá nas sedes das denominações tem outro tanto, em Porto Velho tem uma partícula, em Rondônia, no Brasil e nos outros países, pelos outros continentes, forma o corpo de Cristo Jesus na terra. Então cada um de nós somos uma partícula do corpo de Cristo na terra. Glória a Deus. E se nós não vigiarmos, o diabo, ele chega e toca no que somos. Para quê? Para tentar fazer com que venhamos perder a salvação. O propósito maior do diabo é só isso, é fazer a gente perder a salvação. Então Satanás se levantou e ele foi por permissão de Deus, porque está escrito aqui, aleluia, que versículo 6, Jó 1:6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só quem era ele. Deus está falando: olha, não tem ninguém na face da terra igual o meu servo Jó. Foi exatamente por isso que o diabo ficou revoltado, porque Jó era crente, era santo, puro, mas não por mérito próprio, por causa da palavra de Deus, do temor que ele tinha de Deus, da obediência. A palavra certa é essa, irmão, obediência a Deus. Aleluia. Deus deu testemunho: não tem ninguém igual ao meu servo Jó. Aí ele dá detalhes de por que ele está dando esse testemunho. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus. Aí ele olhou para o Satanás e disse: e o principal, Satanás, ele se desvia de você. Está vendo? Ele desvia-se do mal. Ou seja, tu projeta, tu arma lá na terra para ele, e ele é crente, ele ora, ele pede, ele busca que eu abra os olhos dele, que eu toque no coração, que eu fale na mente dele, que eu revele, e eu falo e ele obedece. E logo ele se desvia de tu, bicho feio. Ele sai fora do mal. Aí o diabo ficou endiabrado. O diabo entrou nele mesmo, né? E ele então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, será que é verdade que ele te teme mesmo, com sinceridade? Aleluia! Aí ele diz mais, porventura o Senhor não tem cercado ele de bens, e o Senhor tem cercado a casa dele?
e tudo que ele tem, o Senhor não tem abençoado, o Senhor não está cercando, o Senhor não tem multiplicado, o Senhor não tem guardado. Aí ele disse assim: a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, ou aumentado, né? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus autorizou. E é isso que nós precisamos sempre compreender, na minha e na tua vida. Quem aqui é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, levante a mão e diga amém. Então nós temos que entender que na nossa vida o diabo não tem nenhuma legalidade, só permitindo Deus. Mas eu perguntei: crente, lavado e remido no sangue. Agora o crente avacalhado não, a porta está aberta o tempo todo para o diabo avacalhar a vida dele. Agora o crente, como o Jó, é só com permissão de Deus. Aí o diabo pode tentar de tudo quanto é jeito, mas ele não chega. Ele fica de redor, rugindo, bramando como um leão, mas ele não passa, porque não tem brecha, não tem porta para ele. É a vida do crente, do que o Senhor guarda constantemente. Mas o crente da vida avacalhada, que pode tudo, que é só, né, os assembleianos, que é caretão demais, rígido demais, tal, esse negócio. Aí, como a gente fala, aí o capeta rola, pinta, borda, estribucha, faz dele gato e sapato. Mas a noiva de Cristo é diferente. Aleluia. Satanás só tem autorização para tocar, só chega, só consegue se do céu vier o aval para ele fazer. Mas sempre é limitado. Toca na perna do fulano, só na perna, não mexa na outra, nos braços, no tórax, na cabeça, na garganta. Não toca em nenhum órgão, toca só naquela perna. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vá lá e pega somente aquele automóvel. Não mexa com nada mais do meu filho e da minha filha. Só naquele automóvel. Não pega nada mais. Aí o diabo passa, vai lá e toca só no carro, só o automóvel, só a motocicleta, com a bicicleta elétrica ou a bicicleta, né? Mas não toca no proprietário, nem na família e nem em nenhum outro bem que o Senhor tem dado. Quem entende, diga glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Versículo 12, mais um. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, ou seja, na casa do irmão mais velho, todos reunidos. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a notícia, a nova, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Aleluia! Então Satanás foi lá e tocou em tudo que Jó tinha. Tudo que ele tinha foi tocado. Tudo o que ele tinha foi permitido ele tocar. O diabo tocou e pegou tudo que Jó tinha. Jó está numa prova terrível. Pobre, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu os filhos, as casas de seus filhos, principal casa, a do primogênito, tudo acabou. Seus criados, de todos os que tinham, dos rebanhos que cada um cuidava, todos os criados, escapou somente um de cada grupo. E o que escapou chega até Jó dando notícia ruim: só eu escapei, tudo morreu, acabou. Levaram, se arrebentou. Tem um que chega, tem um deles que um desses mensageiros é muito crente. Ele não atribui nada ao diabo. Ele diz: olha, fogo do céu, fogo de Deus caiu e consumiu tudo lá. Entendeu como é que é na vida do crente fiel? E negar o diabo não sei o que. Não, é Deus quem deixou, é Deus quem falou, é Deus quem autorizou. Tem negócio de que, é o diabo que faz, e o diabo tudo. Não, na vida da igreja, da noiva, é Deus, é Jesus. Primeiro lugar, quem manda, quem opera, quem impera, quem comanda e quem rege, é Ele, na minha e na tua vida. Por isso é que o diabo às vezes vem, né? A gente nem chama, né, Manete? O diabo nem quer, vai daqui, capeta, mas ele vem. Porque Deus permite. Deus permite. Nós continuamos, né? Capítulo 2. Capítulo 2. Glória a Deus! O diálogo é o mesmo, né? Mas eu vou do versículo 4. É uma reunião no céu. O Senhor pergunta: de onde é que tu vem? Isso é uma hora. Eu venho lá da terra. É o reino para mim ser príncipe que o Senhor me deu. Eu estava por lá, é meu reino lá. O mundo jaz no maligno. Mas da terra e de seus moradores, e dos habitantes das águas também. Porque Satanás caiu sobre a terra e as águas. Mas mesmo assim, a igreja, ela tem um dono. Aleluia! É igual a tua casa lá. Qualquer um chega entrando na tua casa? Porque lá tem uma dona, tem um dono. Aleluia! Assim é a tua vida para Jesus, é a nossa vida para Jesus. Nós temos um dono. O diabo não chega lá entrando e já negativo. Na vida do crente fiel é só se Deus permitir. Aleluia! Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Aleluia! Viu aí? O que nós amamos é o nosso bem-estar, é a nossa saúde. O diabo tocou em tudo que Jó tinha, todas as suas posses, sua casa, seus bens, suas reses de animais, seus criados. Era o que ele tinha, perdeu tudo. Num dia só, não foi prolongado não, tá aqui. Chegou um atrás do outro dando a mesma notícia, rápido, sem... O outro nem terminou de fechar a boca e engolir a saliva das últimas palavras. O outro já chegou: Jó, patrão, senhor. Acabou com tudo lá. Eu escapei fedendo, tá aqui, ó, cheiro aqui, fumaça pura, porque caiu fogo do céu. O outro chegou suado, com o olho desse tamanho, quase que eu caio na mão dos salteadores. Eu escapei mesmo por um triz. Entendeu? Eu só escapei porque eu fui lá na bica pegar água para encher o pote da casa do teu filho mais velho. Se eu estivesse lá dentro, eu também tinha me acabado. Entendeu? Um atrás do outro. Tocou em tudo que ele tinha, levou embora.
Depois chegou e tocou na saúde dele, no corpo de Jó. Ele disse: não pega na vida, não te atreva a tocar na vida do meu servo, Satanás. O crente fiel, ele não vai embora dessa terra fora do tempo. Não vai de jeito nenhum. Tudo no tempo de Deus, porque é fiel ao Deus Todo-Poderoso, o autor da vida. Não toca na vida do meu ungido. E o diabo murcha a orelha de jumento dele e tem que acatar a ordem do soberano na hora. Aleluia. Não pega na vida do meu filho, não toca na vida da minha filha. Quantos laços foram armados contra nós só hoje, no dia de hoje? E levante a tua mão e diga: obrigado, Jesus, pelos livramentos. O diabo caiu, irmão. Perdeu. Não conseguiu de jeito nenhum, porque Deus é fiel. Ficou calado ele, ficou em silêncio durante dias. Começou a lamentar sua miséria. E o diabo estava lá assim: ó, agora eu vou tocar na terceira coisa. Toquei na primeira, os bens. Toquei na segunda, o que é o que ele ama. Primeiro, o que ele tem, toquei, os bens. Segundo, toquei no que ele ama, saúde, porque a gente só presta se tiver saúde, né? Acabou a saúde, pode ser quem for. Aí às vezes só maus tratos, rejeição, e é um problema. Jó ficou leproso, do pé à cabeça. Pode ver que o texto bíblico mostra a operação de Satanás de baixo para cima, porque a operação de Deus sempre vem de cima para baixo. Pode ver que o óleo, quando desce, segundo o salmista, na cabeça, até embaixo. Aleluia. O Espírito Santo, quando desceu a primeira vez lá em Jerusalém, desceu de cima para baixo, de cima para baixo. E em cima da cabeça deles eram vistos línguas repartidas como de fogo. Aleluia. Agora a operação do diabo é de baixo para cima. Tocou dos pés até a cabeça, de feridas, úlceras, chagas. Primeira coisa que a lepra come são cartilagens, irmão. Orelha, nariz, depois vai caindo as unhas, cabelos que têm os mesmos compostos, afeta as juntas, cartilagem, são os amortecedores, né, do nosso esqueleto, emagrece a pessoa. A maioria dos leprosos do mundo antigo morriam sorrindo. Não, pastor. Come. Tirou os lábios, né? Era assim que acontecia a lepra. Caiu o nariz, as orelhas. O livro de Jó diz que as pálpebras de Jó estavam corroídas, ele não conseguia mais chorar. Não tinha unhas mais para se coçar. Pegou um caco de telha, a gente acabou de ler. A mulher dele chegou e disse: vamos fazer um negócio? Olha só. O diabo usou a própria esposa dele. É um modo da gente falar, né? Que é o coisa ruim. Ele disse: vamos fazer um negócio? Amaldiçoa teu Deus, porque ela mesmo já decidiu. Esse aí não é meu Deus, não. O meu Deus não faz esse negócio. Não tem uns crentes assim? Não, meu Deus não faz isso aqui, não. Ixi, isso aí não é coisa de Deus, não faz. Ele não é amor, ele não é bonzinho, não, ele não é o pai. E Deus não quer isso para a humanidade. Deus não prova ninguém, não, Deus não manda luta para ninguém. Tem uns crentes desse jeito, né? Alice, no mundo, né? Na fantasia. Foi a mulher de Jó, disse: não, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela está dizendo o quê? O meu ele não é mais. Porque ele está bravo, esse Deus aí é ruim, meu Deus é bonzinho. Amaldiçoa teu Deus aí, morre. Jó, ele vai dizer, versículo 21 aqui, ó, foi a primeira frase que ele esboça, mostrando para Satanás e o reino das trevas, que o diabo teve permissão para tocar no que ele tinha, no que ele amava, mas no que ele era, não tocaria. A vontade do diabo sempre é tocar naquilo que você é.
É fazer você murmurar contra Deus, blasfemar e o pior, se desviar da presença do Senhor e da palavra dele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a resposta de Jó. E entra o escritor dando testemunho agora. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ah, Deus está faltando comigo, Deus está falhando, Deus perdeu o controle da minha vida, Deus não é isso, não. Ele disse, eu trouxe alguma coisa para esse mundo? Não, ninguém trouxe. Então quando eu for embora eu vou do mesmo jeito. Se eu não trouxe nada, quando eu for embora também eu não levarei nada. A vontade de Satanás é sempre tocar no que você é. O final da tribulação, da tentação, se o crente ceder, é perder a essência, é perder a presença, é perder o nome escrito no livro da vida. Esse é o propósito final de tudo que o diabo intenta contra nós. É tocar naquilo que somos. Você é uma crente, uma mulher cristã. Você é uma serva de Deus, teu nome está escrito no livro da vida. Você é um homem cristão, é um filho do Deus Altíssimo, é um servo de Deus. Você, mulher, é uma embaixatriz de Cristo na terra, é um embaixador de Cristo na terra. E o diabo, ele quer fazer de tudo para você perder isso que você é. Porque ele perdeu. Ele era um ser de luz. Lúcifer, que também tem o Lúcifer também se traduz como Lúcio, ser de luz. Ele resolveu ir contra Deus, contra a vontade, contra a palavra de Deus. Hoje foi falado aqui no Clamor do Meio-Dia que ninguém tem capacidade de tomar a glória de Deus, de pegar o que é verdadeiramente de Deus. E o diabo tentou exatamente isso. Eu subirei acima das mais altas nuvens, lá em cima do monte de Deus. Eu vou construirei, vou fazer para mim um trono. E serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia! Ele diz, eu vou ser como um Deus, mas o meu trono vai estar acima do trono do Criador. Porque ele diz, acima do monte de Deus vai ser o meu trono. Ou seja, acima do trono de Deus eu vou me assentar, disse Lúcifer. Mas o escritor diz, mas Deus te viu falar, Deus te viu projetar, arquitetar, e tombado serás, cairás até as mais profundezas, fontes do abismo, e a tua perdição será eterna. Foi isso que ele herdou, a perdição eterna, a condenação. Ele é um ser caído, condenado eternamente já. Aleluia! E o propósito dele, se Deus autorizar na minha e na tua vida, eu vou perguntar, tem algum crente de verdade aqui? Se tem, levante a mão e diga glória a Deus. Então o propósito dele é tocar naquilo que eu tenho, que você tem, tocar naquilo que eu amo, que você ama, para tentar fazer a gente ficar contra Deus, murmurar, blasfemar e abandonar o caminho do Senhor. E assim ele vai estar tocando naquilo que você é. E se ele tiver acesso para tocar naquilo que você é, já era. Eu acho que foi em 2007 ou 2008, teve aquela queda da bolsa lá em Nova York, foi um abalo muito grande mundial, né? Teve pessoas que tudo que tinha estava lá, muitos se mataram. Transição da década de 80 para 90, teve aquele confisco, né, das poupanças no Brasil, pelo Collor. Muita gente se matou, perdeu tudo que tinha. Por que eles fizeram isso? Eles perderam o que tinha, muitos ficaram depressivos, doentes,
Perdeu a saúde, o que ama. Muitos cônjuges abandonaram o seu cônjuge. E o diabo conseguiu acessar o coração, o íntimo do personagem. Então o diabo teve acesso naquilo que eles eram. E o coração deles estava naquilo que eles tinham. E quando o que eles tinham foi tirado, eles deram cabo naquilo que eles eram, pessoas vivas. E alcançaram a mesma condenação eterna que o diabo. Essa é a vontade do diabo. Quase que ele me leva uma vez. Estava numa luta, acho que 2003, 2004, aquela época. Falei, rapaz, para mim não tem mais jeito não, isso aí não vai passar. Fui lá, peguei veneno e bebi. Quase que eu vou, irmão. De verdade, eu tomei veneno para morrer. A mãe estava para o trabalho, ainda bem que ela não veio hoje, né, para não ouvir isso aqui de novo. A mãe estava no trabalho, minha irmã lavando roupa de manhã. Aí, não sei o que aconteceu, que eu nunca deixava a porta do meu quarto aberta, naquele dia ficou. Minha irmã passou e me viu caído no chão, segundo ela contou. Aí ela foi lá, estava ouvindo o hino Louvor da Cassiane. Pegou umas coisas que estava lavando roupa e voltou. Quando passou, olhou para mim, olhou e disse que eu estava babando lá, escumando pela boca, revirando o olho. Aí me socorreram. E graças a Deus, minha vida não foi contada entre os que lá na minha cidade de Guajará-Mirim, o índice de suicídio lá é muito grande. É muito alto. 3, 4, 5 pessoas por ano. Fora os que caem lá na praia do Rio Madeira e também o rio leva embora. E a maioria todos jovens e adolescentes. Você pode procurar nos sites aí de Guajará-Mirim a quantidade que neste ano de jovens, homens e mulheres que tiraram a própria vida. Uns 4 ou 5 esse ano. Só o que eu vi. E quase que eu era um dos balaios lá do rolo deles, para ir também. Mas Jesus é bom. Eu alcancei misericórdia e graça, bondade do Senhor, porque Ele é fiel. Me livrou. Então cuidado. Quando as coisas não estiverem dando certo, como você quer que dê certo, preste atenção. Não é Deus te testando? Para saber onde é que está teu coração? Se está no teu imóvel, no teu patrimônio, se teu coração não está na tua saúde. Eu estou doente, agora Deus não me quer mais, não me ama mais. É Deus testando, permitindo a aprovação. Porque o próprio Deus deu testemunho de Jó, não foi uma vez não. Tu viu meu servo lá? É um homem crente, é um homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo rachou a cara no meio, ficou irado, mas toca no que ele tem. O Senhor tem investido muito nele, os rebanhos dele tem aumentado, o Senhor tem cercado a casa dele de bem, toca lá, que aí a gente vê. Deus disse, vai lá, toca, não mexa com o meu servo, toca em tudo que ele tem. Ah, mas agora eu duvido. Toca, porque tudo por tudo que o homem tem, ele dá pela saúde. Então toca na saúde do meu servo. Ups, não vai apressado não, volte, que eu não terminei a ordem. Não toque na vida do meu servo, pode ir. E Jó está lá, todo cheio de chagas. A mulher olha para ele e diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Vai logo, abre a boca, blasfema contra ele. Vai, fala, diga palavras tenebrosas contra Deus e tu vai morrer. Ele disse, não mulher, você está falando igual uma doida, uma maluca da cabeça hoje, né? A gente não recebe de Deus a bênção. Aleluia. Então por que quando ele mandar a prova a gente não vai receber? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a vontade de Satanás é essa: é tocar naquilo que você tem, no que você ama. E se o nosso coração estiver voltado inteiramente para o que a gente tem e ama aqui na terra, a gente vai perder o principal, a salvação, se a gente der lugar para o diabo. Fique de pé. Vigie. Na vida do ser humano tem altos e baixos o tempo todo.
Tem hora que a gente está lá em cima, que de repente é de morro abaixo. E do nada subindo de novo, subindo, e eita, glória, de repente estabiliza. Alguns ficam o tempo todo, vai até o final da vida na terra. Outros descem, até um pouco, outros descem menos, outros descem mais. E o propósito é a gente permanecer fiel como igreja. Levante a tua mão, oremos ao Senhor agradecendo a Ele pela palavra. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, aleluia, por tua palavra. O Senhor virou o cativeiro de Jó e abençoou ele grandissimamente. E tudo que dantes ele possuía foi restituído, porém foi de porção dobrada para a glória e louvor do nome do Senhor. O Senhor abençoou novamente, deu para ele a mesma quantidade de filhos, mas todas as demais coisas vieram em porção dobrada. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está disposto a fazer a mesma coisa em nossa vida, mas para isso precisamos permanecer fiel e que o nosso coração permaneça íntegro, sincero e reto para o Senhor, e o diabo jamais terá passagem para tocar naquilo que somos. Pai, continua conosco, nos ajuda e nos dá força cada dia mais. Em tudo por tudo oramos e te agradecemos. Quem pode, diga amém.